Boa noite a todos. Boa noite. Tiveram um bom domingo até agora? Louvado seja Deus por isso. Eu também tive um bom domingo. Tivemos a oportunidade de almoçar na casa do irmão Pedro. Comer um almoço muito gostoso e bater um bom papo. Sempre Jesus como o centro de todas as coisas. E também de descansar um pouco antes de poder estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Eu não sei quantos perceberam, acredito que muitos, mas nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus, amém? Amém. Esse é o nosso propósito e nós vamos utilizar hoje bastante a palavra de Deus, também o espírito de profecia. E eu gostaria que os irmãos, o máximo que puderem, participem. Eu gosto de fazer perguntas, gosto de estimular o raciocínio de todos. Todos estão convidados a participarem, a raciocinarem nos textos e a chegarem às conclusões de acordo com a palavra de Deus e o espírito de profecia. Nós vamos dar continuidade à palestra sobre eventos finais. Nós temos falado desse tema desde sexta-feira. Poucos estiveram aqui na sexta-feira, estava frio, mas qual foi o tema que nós estudamos na sexta-feira? Quem esteve aqui, quem se lembra do tema? A sacudidura da igreja de Deus. Nós vimos que a sacudidura tinha quantas fases? Quem se lembra das 3 fases da sacudidura? Memória falha aí, né? Primeiro nós vimos que eram falsas doutrinas que entrariam na igreja. A número 2 seria o testemunho direto proclamado por aqueles que têm o amor da verdade e praticam a verdade. E a terceira fase da sacudidura era a lei dominical, né? A adoração domingo imposta como lei do Estado. Okay? Aí nós aprendemos também sobre o terceiro Elias. Quantos estavam aqui na apresentação do terceiro Elias? Deixa eu ver as mãos, ok? Vocês se lembram que o terceiro Elias representava aqueles que pregam e vivem quais mensagens? As 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, ok? Não basta simplesmente crer, não basta simplesmente pregar, mas é necessário viver as 3 mensagens angélicas. E nós vimos isso na vida de Elias no Antigo Testamento, João Batista, e será incorporada por aqueles que vivem nesses últimos dias. Depois nós estudamos sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Aprendemos que a chuva temporã é que faz o crente ter uma vida fracassada ou vitoriosa? Vitoriosa. E ele não pode receber a chuva serôdia a menos que ele esteja purificado de quantas contaminações do pecado? Todas. De todas, nós vimos os textos. Então, uma vez que ele atinge as condições de ter crescido como cristão e clamar a promessa da chuva serôdia, ela pode cair hoje ou só lá no futuro? Ela está disponível hoje, basta nós conseguirmos atingir, como eu poderia colocar, os critérios para recebê-la, que era a vitória sobre o pecado e clamar a promessa. E hoje, dando continuidade ao tema dos eventos finais, vamos falar sobre o selamento e o tempo de angústia. Não tem mais como ficar escuro, né? Então vamos lá. Nós vamos querer responder as seguintes perguntas essa noite. O que é o selo de Deus vivo? Ok? Existem vários selos na Bíblia e nós vamos querer saber especificamente qual é o selo do Deus vivo que vai ser colocado no povo de Deus nos últimos dias. Pergunta número 2. Qual é o propósito do selo de Deus? Em outras palavras, por que Deus tem que selar o seu povo nesses últimos dias? É necessário? É indispensável? Sim ou não? Então nós vamos ver qual é o propósito desse selo. Número 3, quando o selamento acontece? Nós vamos querer saber a cronologia do selamento. Qual é o tempo que vai acontecer? De quando em quando o selamento acontece? E a última, e eu acredito ser também a mais importante, quem receberá o selo do Deus vivo? Ok? Vamos começar em Apocalipse capítulo 7. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Último livro da Bíblia.
o livro de Apocalipse, no capítulo 7. Lembrando que é um livro profético, existem ali símbolos da qual devem ser interpretados. Vamos lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1. Os que estiverem lá, por favor, digam amém. Amém. Porque a palavra do Senhor diz: e depois dessas coisas, vi quantos anjos foram vistos? 4 anjos que estavam sobre aonde? Os 4 cantos da terra. Digam para mim quais são os 4 cantos da terra. Mar. Boa tentativa, muito obrigado. Os 4 pontos cardeais. Quais são os 4 pontos cardeais? Ok. Norte, sul, leste e oeste. E haviam quantos anjos nos 4 pontos cardeais da terra? 4 anjos, um em cada ponto, correto? E o que eles estavam fazendo lá? Olha só o que diz o restante do verso 1. Retendo, o que eles retinham? Os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós sabemos que na profecia bíblica, ventos simbolizam o quê? Porque guerras, mas não somente isso. Mantenha a sua Bíblia marcada em Apocalipse 7. Venham comigo no livro de Provérbios, ok? No capítulo 1. Vamos lá rapidamente, Provérbios capítulo 1. Para nós aprendermos na profecia o que ventos simboliza. Existem outros versos, mas me fugiu a mente no momento. Então vamos ler isso aqui em Provérbios capítulo 1, no verso 27, para entendermos o significado de ventos em profecia. A palavra diz: vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma... Qual é a próxima palavra que diz lá? Redemoinho. Algumas versões estão tormenta, outras estão como uma ventania. Então aqui está associando a ventania com assolação e perdição. Vocês compreenderam isso desse verso? Então, vindo a sua perdição, a assolação, como um furacão, uma tormenta, uma ventania, um redemoinho. Então, com isso em mente, voltemos a Apocalipse capítulo 7. Sabemos que ventos na profecia simboliza destruição, assolação, guerra. Agora, pergunta para os irmãos. Tem que participar aí, segue o raciocínio, fique à vontade de falar. Se os 4 ventos dos 4 cantos da terra estão sendo segurados, quando eles forem soltos, o que sobrevirá sobre a terra? Guerra. Ok, virá assolação, guerra, destruição. Mas que tipo de destruição, assolação e guerras que virão sobre a terra? Foi falado. Os ventos são de quantos cantos da terra? 4. Então será uma desolação dos 4 cantos da terra. Estão compreendendo o raciocínio? Uma desolação total. É o que esses anjos estão retendo. Olha o que acontece no verso 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. E tinha, o que esse outro anjo tinha? O selo do Deus vivo. Não qualquer selo. Diz que era o selo do Deus vivo. Continuando. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aí você vê que aqueles ventos tinham poder de danificar se os anjos soltassem. Então você já vê que os ventos está associado com destruição da terra. Aí vamos ver que esse outro anjo clamou para os 4 anjos, no verso 3, dizendo, o que o anjo disse? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os céus do nosso Deus. Para por aí e meditemos sobre essas palavras. Estavam 4 anjos nos 4 cantos da terra, e de repente, quando esses anjos estavam prestes a soltar os ventos para que a terra fosse destruída, um outro anjo veio sobrevoando e disse: para!
não solta os ventos da terra até que hajamos assinalados ou selados os servos do nosso Deus. Implicando que os servos de Deus não poderiam ir por aquela destruição a menos que eles estejassem o quê? Selados. Isso nos diz que o selo iria proteger os servos de Deus. Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? O anjo estava preocupado com os servos de Deus. A destruição estava prestes a vir sobre a terra. Eles não estavam selados. E o anjo estava preocupado. Não solta esses ventos. Eles precisam primeiramente estar selados para então passar por esse tempo de destruição, que no espírito de profecia é chamado o tempo de angústia de Jacó, né? A destruição que sobrevirá neste mundo. Ok, então aqui nós vemos o que acontece na profecia aqui do Apocalipse, nessa questão do selamento, e esse selo seria uma proteção para o servo de Deus, e é o selo do Deus vivo. A Bíblia fala de diversos selos, como eu já mencionei. Eu quero que os irmãos vejam isso. Vamos lá no livro de Efésios. Nós vamos estudar bastante a Bíblia. Espero que os irmãos não se importem. Efésios, no capítulo 4. Antes de Filipenses, depois de Gálatas. Capítulo 4 de Efésios. Veja comigo no verso... verso 30, está escrito: e não entristeçais. Eu quero que os irmãos vejam o tipo de selo que está na Bíblia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis o quê? Selado para o dia da redenção. Este é o selo da redenção. Qual é o selo da redenção segundo esse verso? O Espírito Santo, muito bem aplicado. Todos aqueles que vão ser redimidos, salvos, terão o selo da redenção. Vocês ouviram o que eu falei? Todos aqueles que serão salvos terão que tipo de selo? O selo da redenção. Ninguém pode ser salvo sem a obra do Espírito Santo no coração. Está claro isso? Sim ou não? Sim. Mas este selo da redenção, que é a obra do Espírito Santo, não é necessariamente o mesmo selo da qual aquele anjo de Apocalipse 7 sela os servos do nosso Deus momentos antes da destruição que sobrevirá na terra. É o selo da redenção, esse aqui de Efésios capítulo 30. Capítulo 4, verso 30. A razão que eu estou falando isso para vocês, porque existe uma certa confusão sobre o selamento. Alguns leem os livros